Pessoal, bom dia. Eu quero falar um pouquinho sobre Mateus 23. Eu acho que todo mundo deveria ler Mateus 23, porque fala dos escribas e fariseus, da hipocrisia. E infelizmente sempre houve e sempre vai haver pessoas de Deus que fazem isso. Por quê? Jesus tem que pregar o evangelho dele aqui na terra. A salvação é pelo evangelho e tem que ser pregado em todo mundo, mas quem que ele vai usar se não existe nenhum santo? Eu sou santo? Ninguém é santo. Ninguém merece, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, então Jesus usa pecadores. Mas tem pessoas que realmente exageram e a gente tem que ler Mateus 23 para entender essas coisas. Os escribas e os fariseus, primeiro Jesus fala em Mateus 23 que eles atavam fardos pesados, difíceis de carregar. Eram leis duras que eles mesmos não seguiam, mas queriam obrigar as pessoas a seguirem. E vamos lembrar que em Mateus 11, 28, Jesus fala que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Né? Ele sabe que somos pecadores. Ele não coloca o que a gente não consegue, ele coloca só o que a gente consegue seguir. Né? O nosso verdadeiro mestre é Jesus. O nosso grande, o bom pastor é Jesus. João 10, 10. Jesus é o bom pastor. Nós seguimos as palavras de outras pessoas, como por exemplo, alguém segue as minhas porque eu estou tentando pregar a Bíblia. Mas se alguém vê que eu estou errado em alguma coisa, que eu estou pervertido, tem que relevar, tem que sair fora disso. Né? Os fariseus da época queriam glória própria. Eles queriam longos filactérios, eles queriam ser honrados, chamados de mestre, mas Jesus falou só há um mestre, que é Deus, que é Jesus. Jesus é o mestre. E há um só Pai, que é Deus. A ninguém chameis de pai, ele falou. Há um só Pai, que é Deus, né? Quando quiser ser grande, seja servo de todos. Jesus já tinha falado isso também lá para João e Tiago, irmão de João, que queriam sentar à direita de Deus, né? Lá em Marcos 10, 45, Jesus revela, ó, quem quiser ser grande, se faça servo de todos, porque eu também aqui não vim, eu sou mestre, vocês me chamam e falam bem, porque eu sou senhor e mestre, Jesus é Deus, né, gente? E ele falava assim, porém, mesmo sendo mestre, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui foi para servir, e ainda dar a vida em resgate de muitos, porque ele deu a própria vida para o perdão dos nossos pecados, né? Então, quem quiser ser mestre, que se faça servo de todos, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Lúcifer, Satanás, ele quis se exaltar. Mateus não, Ezequiel 28, 12, Apocalipse 12, 7, aonde mais que fala de Lúcifer? Quem quiser ler, é fácil, é pequeno. Isaías 14, 12, né? Leiam sobre quem era Lúcifer. Ele quis se exaltar, ser maior que as outras estrelas, os outros anjos de Deus, ser igual a Deus através da injustiça. E o que aconteceu? Ele foi expulso do céu, jogado na terra. E Jesus, que por outro lado, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, se fazendo homem e achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, quem se humilha, igual Jesus se humilhou, será exaltado. Foi dado a ele um nome que é sobre todo nome. E quem se exalta, quem tenta se exaltar, é humilhado, como Lúcifer, que foi jogado na terra, né, e foi humilhado. Então, olha, quanto ao jejum, a gente deve fazer jejum para Deus. Mas eu não vou falar de jejum agora, vamos até em Mateus 23. Quanto ao dízimo, Jesus falou assim, Mateus 23, 23. Uma passagem que a gente não esquece, Mateus 23, 23. Jesus falou dos hipócritas, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizimam o endro, o hortelã e o cominho, ou seja, dizima tudo. Naquele tempo, dízimo não era dinheiro, era comida. Eles dizimavam o endro, o hortelã, o cominho e tudo mais, né? A farinha e tudo mais, era dízimo. Era para ter alimento na casa do Senhor. E quem não sabe, a igreja tinha que dar 20% disso daí. Porque se você pegar assim, o dízimo foi colocado para... Primeiro foi Abraão que deu o dízimo a Melquisedeque. Né? Depois Jacó também prometeu o dízimo, se Deus abençoasse a carreira dele, né? Que ele tinha mentido por irmão e fugido. E por fim, Deus colocou dos 12 tribos de Judá, que tem que ser 12, que são 12 portão no céu, é por isso que tem 12 discípulos de Jesus também.
Ele colocou que uma das famílias não ia trabalhar e não ia ter terra, que eram os levitas, né? Que veio de Arão, irmão de Moisés. Ele falou assim: vocês não vão trabalhar, e aqueles outros 10, aliás, os 11, vão dar 10% para vocês. Então veja bem, 11 dando 10%, fica com quanto? Aqueles 11 fica com 90%. Mas aquele um que é Levi, que recebe de 11, ele fica com 110%. E ele tinha que dar 20% para ficar com 90%. E eles não estavam dando. E é por isso que lá em Malaquias fala que eles estavam roubando a Deus. Porque a igreja recebia o dízimo de 11, ficava com 110, não dava para os pobres e as viúvas os 20%. Entenderam? Bom, mas não quero entrar em questão de dízimo. Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Mateus 23, 23, porque vocês dão dízimo de tudo, do hortelã, do endro e do cominho, e desprezam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus falou em Mateus 9 e em Mateus 12 que Deus quer a misericórdia e não o sacrifício de ninguém. Então Jesus completa dizendo: é bom que façais isso, que é bom que dê o dízimo. Principalmente porque o dízimo era para o povo do Antigo Testamento, para o povo judeu, né? Para sustentar a família de Levi. É bom que dê o dízimo, né? Mas Jesus priorizou oferta. Aquela mulher que deu uma moedinha, que era a única coisa que ela tinha, Jesus disse: essa aí deu mais do que todos. Ele priorizou oferta. E se você observar também todos os discípulos de Jesus, Pedro, Paulo, João, nenhum deles, nem Tiago, escreveu a obrigatoriedade do dízimo, tá? Eles falaram em oferta. Paulo falava em oferta, né? E não em dízimo. Mas não é essa questão de dízimo ser certo ou errado, quem quiser dar que dê. Aliás, a oferta tem que ser até mais do que o dízimo, não é que tem que ser, mas ele deu um exemplo de uma mulher que deu tudo que tinha, né? Mas o que eu quero dizer é isso: Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, em Mateus 23, 23, porque vocês dão dízimo, mas não tem misericórdia. Gente, o mandamento é o amor. O que adianta você ir lá na igreja dar o dízimo e fazer maldade? Isso não vai valer nada para a sua vida, para Deus te ajudar. Entenderam isso? Ele fala: condutores cegos, você escoa um mosquito e engole um camelo. Como assim? Deixa de engolir um mosquito, mas engole um camelo? O que é mais difícil de engolir, um mosquito ou um camelo? Porque eles deixavam de fazer pecadinhos. Todo mundo tem facilidade em deixar de pecar em alguma coisa, mas tem dificuldade em outras, né? Então não adianta eu parar de fumar e de beber, às vezes eu tenho facilidade, mas eu não paro de fazer maldade. O pior pecado que existe é a maldade, porque o grande mandamento é o amor, né? E nós temos que entender isso, né? Não adianta limpar o exterior e o interior está sujo. Jesus chamava aqueles escribas e fariseus, e muita gente hoje é assim, de sepulcros caiados. Por fora, um sepulcro é bonito, mas por dentro é carniça, é gente morto, é sujeira, é coisa que fede, é horrível, né? Então o que adianta eu, Laerte, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu não faço isso e aquilo, mas eu estou cheio de maldade, eu estou cheio de más intenções com os meus irmãos, né? 1 João 3,16 diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso, porque como que ele vai amar a Deus que ele não vê, se ele não ama o seu irmão que vê? O mandamento é o amor. Deus sonda e conhece os corações. Não adianta mentir para Deus, gente, não adianta. Ele conhece seu coração. Ou você se torna uma pessoa boa, que o Espírito Santo pode te transformar numa pessoa melhor, cada dia melhor, ou então você está sendo um hipócrita, como um fariseu e um escriba. E não façamos isso. Foi quem mais Jesus bateu.